Sente-se confortavelmente. Hoje vamos tomar um aperitivo na companhia de 3 amigos fiéis que temos em comum e que costumam aparecer na sua casa e na minha sem avisar: fungos, leveduras e bactérias. Esses seres vivos invasores, que às vezes acabam causando uma bela podridão quando a conservação deixa a desejar, são, no entanto, excelentes e indispensáveis cozinheiros. Cozinheiros que, à sua maneira, mudaram a face do mundo a ponto de fazer civilizações oscilarem. Muitas vezes esquecemos, mas presunto defumado, vinho, esses molhos de iogurte para cenouras e outros alimentos ao meu redor são resultado de uma putrefação controlada. Deixe-me explicar. Esse iogurte não pasteurizado contém uma quantidade astronômica de bactérias vivas, cerca de 100 milhões por grama. Ou seja, nesse pequeno pote de iogurte há 1 bilhão e 250 milhões de bactérias chamadas Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. Essas bactérias atuam em grande quantidade para nosso prazer, transformando açúcares do leite em ácido lático, que é mais fácil de digerir. Nos queijos, cujos processos de fermentação são muito mais longos, complexos e diversificados, desenvolveu-se um verdadeiro ecossistema que já começou o aperitivo sem você. Dependendo do queijo, há entre 1 e 2 espécies dominantes de bactérias e de 1 a 7 espécies dominantes de fungos. Em uma cerveja industrial pasteurizada, os cozinheiros foram erradicados antes do invase. Mas durante o preparo, entre 10 e 20 milhões de células de levedura, que são um tipo de fungo sem micélio, são adicionadas em média para cada mililitro de líquido. Uma cerveja é, portanto, a obra coletiva de vários bilhões de leveduras. No entanto, imagino que, assim como eu, em nenhum momento esses alimentos fazem vocês pensarem em fenômenos de putrefação. No entanto, a definição de putrefação é literalmente a decomposição de matérias orgânicas sob a ação de bactérias ou fungos. E sem ela, a Santa Trindade, pão, salame e cerveja, que dão um pouco mais de sentido à nossa curta passagem pela Terra, não existiria. Quer você pense com o estômago ou não, na cozinha existe uma verdade da qual ninguém pode escapar. Toda matéria-prima comestível para o ser humano, seja ela animal ou vegetal, se deteriora sob a ação dos micro-organismos presentes em seu ambiente. E eles estão em toda parte. Por isso, desde o início da humanidade, nossa espécie teve que encontrar meios engenhosos para lidar com a presença dessa legião de invisíveis que atacam os alimentos. E para se proteger deles, só existem 3 maneiras de fazer isso. Podemos, obviamente, tentar ser mais rápidos do que eles. E para isso, é preciso comer tudo antes que estrague. Também podemos tentar retardá-los, salgando ou defumando as carnes, por exemplo. Ou então, podemos procurar entre esses micro-organismos aliados que, ao agirem, fazem com que o alimento original não fique nojento, mas se transforme em algo comestível e, se possível, delicioso. Vamos avançar no tempo. No período neolítico, mulheres e homens que caçavam e coletavam competiam constantemente com 2 tipos de predadores. Bem visíveis na paisagem, disputavam plantas e alimentos com eles. Pensamos neles. E os decompositores, mais discretos, atacavam rápido a carne dos animais caçados e as frutas colhidas. Para combater esses organismos invisíveis e por vezes patogênicos que tentavam roubar o bife de mamute deles, nossos ancestrais só contavam com o cozimento como arma. Só que ontem, como hoje, sempre existiram os distraídos, pessoas como você e eu, que frequentemente esqueciam alguma coisa no fundo da caverna, da despensa ou da geladeira. E foram essas pessoas que desde sempre e em todas as regiões do mundo deixaram o leite, a carne, as frutas ou os legumes apodrecerem em condições específicas. Permitiram sem querer descobertas fascinantes. Na maioria das vezes, quando você deixa alguma coisa apodrecer em um canto, você não consegue nada de bom. O alimento se transforma em algo que, embora visualmente fascinante, geralmente é nojento, até mesmo completamente incomível. Em uma carne, podem se desenvolver parasitas que podem fazer você se arrepender de ter nascido, ou fazer os dias de vida que lhe restam derreterem como neve ao sol.
Algumas bactérias patogênicas, como Escherichia coli, Salmonella ou Listeria, podem literalmente abalar a indústria alimentícia ao provocar escândalos sanitários. Quanto aos bolores e outros tipos de apodrecimento, eles geralmente provocam o que chamamos de infecção alimentar. Acho que todos já passamos por isso. No mundo todo, estima-se que a cada ano 600 milhões de pessoas são afetadas por esse tipo de infecção e 420 mil pessoas morrem por causa disso. Mas também acontece, embora mais raramente, que o alimento comum se transforme em algo extraordinário, que surja algo novo, suculento, até mesmo inebriante. São podridões simpáticas, que geralmente chamamos de fermentos, que são responsáveis pelo aroma do café e do cacau. As leveduras, por sua vez, podem quebrar as longas cadeias de açúcar da uva ou do malte para transformá-las em etanol. Elas também produzem o CO2, que faz a massa do pão crescer. E é sob o efeito das bactérias láticas presentes no iogurte, assim como no chucrute, no salame ou nos picles, que os açúcares são transformados em ácidos láticos, tornando o ambiente inviável para as bactérias patogênicas. Uma grande vantagem para a conservação e uma delícia para o paladar. Muito cedo, há cerca de 8.000 anos, pequenos cachos de frutas arroxeadas foram até mesmo especificamente domesticados para serem prensados e deixados apodrecer, permitindo assim a chegada à terra de Dionísio, deus da vinha, do vinho, da festa e de seus excessos. Ao aprender ao longo do tempo a tirar proveito dessas podridões benéficas, a humanidade saiu da competição para entrar na cooperação. Ao escolher fazer aliança com comunidades de organismos microscópicos. No centro desses encontros felizes com a vida invisível a olho nu está a fermentação, uma arte relacional que nada mais é do que uma decomposição que controlamos ajustando a temperatura, a quantidade de sal, de oxigênio ou de água disponível. E a cada vez, o resultado é algo que não é nem cru, nem cozido, mas sempre em transformação. Sem aquecer, micro-organismos podem desestruturar as cadeias de proteínas dos alimentos. No salame, a consequência é deixar a carne macia ao morder. No leite, as bactérias degradam a lactose. No pão, elas predigerem o glúten, tornando esses alimentos mais fáceis de digerir a cada vez. Há milênios, essas colaborações, essas danças químicas, onde o humano propõe e os micróbios dispõem, permitiram à humanidade atravessar as estações, conservar os alimentos, reinventar os sabores, continuar mastigando mesmo quando já faltam dentes e talvez também habitar melhor o mundo. O que intriga nesses encontros culinários entre humanos e micro-organismos é que eles são muito antigos. Na verdade, elas são tão antigas que se pensa que, sem pessoas como você e eu, corajosas ou inconscientes o suficiente para convidar mofos para sua mesa, a humanidade talvez não tivesse se tornado sedentária e a domesticação dos seres vivos talvez nunca tivesse acontecido. Vocês vão ver, é fascinante. Em 2018, uma publicação da Universidade de Stanford revelou que os primeiros vestígios de fermentação de cereais datam de mais de 13.000 anos atrás. Mais de 2 milênios antes da invenção da agricultura, populações humanas já haviam aperfeiçoado a arte de fazer coisas apodrecerem de propósito. Foram achados em cavernas no norte de Israel vestígios de espelta, cevada e aveia selvagem transformados em uma bebida fermentada, originando o alimento. A bebida alcoólica mais antiga conhecida da história, que certamente era muito menos forte do que uma cerveja clara alemã de hoje. Esse fato pode parecer trivial para você, mas essa descoberta inverte a ordem das coisas como gostamos de contar. Essas comunidades humanas não inventaram a cerveja a partir de recursos domesticados. A primeira cerveja conhecida da história foi feita a partir de espécies selvagens e precede a agricultura e a domesticação. As revoluções do Neolítico talvez tenham começado com um aperitivo e uma aliança com os micro-organismos. Essa hipótese está sendo seriamente estudada. Esse tipo não se limita apenas às cervejas e aos cereais. Os primeiros vestígios de fermentação da uva também precedem a domesticação da videira, e os resíduos mais antigos de queijo aparecem antes da criação do gado.
Ao permanecerem no mesmo lugar, próximos de animais e vegetais que podiam consumir por períodos mais longos, sem precisar se deslocar, os humanos puderam iniciar processos de seleção, chamados de domesticação, com os micróbios e outros tipos de decomposição. A descoberta e o domínio dos processos de fermentação trouxeram benefícios às populações do Neolítico. Consumidos em grande quantidade, alimentos como cereais ou o repolho selvagem, por exemplo, podem ser tóxicos. Na Idade Adulta, o leite era difícil de digerir para as populações da época. Mas, transformados em pão, chucrute ou iogurte, esses alimentos se tornam mais digestivos, perdem sua toxicidade e puderam ocupar um espaço maior na alimentação, nos dando tempo para iniciar o longo processo de domesticação das plantas. Um exemplo entre tantos outros, as azeitonas são intragáveis se você se aventurar a comê-las logo após colhê-las da árvore. Para consumi-las, deve-se deixá-las um tempo em água salgada, sem oxigênio e com bactérias que amaciam e degradam moléculas responsáveis pelo gosto amargo. A fermentação também permite preservar as vitaminas, que, em condições normais, se oxidam rapidamente e acabam desaparecendo, provocando a longo prazo deficiências. Foi principalmente graças à vitamina C, preservada no chucrute, que muitos marinheiros conseguiram escapar do escorbuto durante as grandes expedições dos séculos 17 e 18. E se acrescentarmos a tudo isso o fato de que, ao transformar a textura dos alimentos, a fermentação também teve o bom gosto, deixando-os mais macios, mais fáceis de mastigar, ao mesmo tempo em que aumenta muito sua palatabilidade. Sim, é uma palavra real que quer dizer que dá vontade de comer e que é agradável ao paladar. No paladar percebemos que essas podridões viraram aliadas, e porque a fermentação está absolutamente por toda parte ao nosso redor. Hoje, a cerveja é a terceira bebida mais consumida no mundo, depois da água e do chá. E dependendo do país, de 5 a 40% dos alimentos e bebidas que consumimos estão em forma fermentada, com mais de 5.000 preparações culinárias diferentes catalogadas. Na Europa Ocidental, estamos mais para o topo da lista, especialmente na França, onde consumimos 50 quilos de produtos lácteos fermentados por pessoa por ano. E onde isso se torna vertiginoso é quando os convertemos em número de espécies ingeridas, ou devo dizer, acolhidas. Chegamos a mais de 1.000 espécies diferentes de micro-organismos por pessoa, por dia, e isso só com os produtos lácteos. O que significa que toda vez que você convida amigos para jantar, na verdade, há cerca de 1.000 espécies sentadas à mesa. Suas criações, geralmente de sabor forte e marcante, também representam uma parte importante da identidade cultural dos povos. Se você sair da França, o que vai sentir falta é do queijo, da baguete e, com certeza, do salame. Na Alemanha, o chucrute, os embutidos e o pão preto. Muitos japoneses viajam com seu molho de soja. Os vietnamitas certamente vão mencionar o nem chua, uma linguiça local que tem uma data de início e outra de fim para o consumo. Se você comprar cedo demais, é preciso esperar um certo tempo até que ele esteja bem fermentado antes de poder consumir. Na Islândia, um dos pratos tradicionais, o akarl, é uma maturação da carne de tubarão da Groenlândia, que tem a particularidade de ser tão tóxica quanto repugnante. Na medida em que esses tubarões não possuem sistema urinário, a ureia se difunde neles, em sua carne, antes de ser eliminada pelo suor. Também não é fácil descartar meia tonelada de carne no inverno polar, quando ela cai nas redes. Por isso, os islandeses criaram uma receita em que deixam apodrecer uma fatia desse bife intrigante sob o cascalho por 3 meses. Depois, eles defumam por mais 3 meses, em uma cabana, antes de consumir esse prato que tem a reputação de cheirar muito forte a queijo, peixe e urina. Não quis comprar para experimentar, pois considero um sacrilégio comer animais que vivem quase 400 anos, mas acredito que as reações de não islandeses que experimentaram isso, facilmente encontradas nas redes sociais, comprovam o horror disso.
E esse é apenas um exemplo entre tantos outros que mostra que o nojo pode ser amenizado por construções culturais. Não é fácil encarar o natto, esse prato de sementes de soja fermentadas, se você não for japonês. Sobre o surströmming, perdoem minha pronúncia. Essas latas de arenque fermentado frequentemente ficam estufadas devido aos gases das bactérias no interior. Costuma-se abri-las em local ventilado ou até na água, de tão insuportável que é o cheiro. E são raros os não-suecos que acham que é uma boa ideia comer isso. O fato de que muitas dessas preparações fermentadas sejam muito repulsivas para quem nunca as provou é totalmente compreensível. Isso é um legado da evolução que se encontra de forma universal em todos os Homo sapiens. Não importa a sua cultura, se o processo de putrefação está avançado, o cheiro forte associado deve inspirar desconfiança, e seu instinto de sobrevivência vai lhe dar uma forte vontade de se afastar disso. O nojo foi selecionado assim para evitar que ingeríssemos alimentos potencialmente perigosos. É por isso que tivemos que aprender a domar esses sabores poderosos, usando-os com parcimônia, combinando-os com outros ingredientes ou acompanhando-os de bebidas fortes, que também costumam ser fermentadas e alcoólicas. Por exemplo, não passaria pela sua cabeça comer um roquefort inteiro sem pão, e ele combina bem com uma taça de vinho tinto. E todos esses pratos, que são verdadeiros monumentos dos nossos patrimônios culturais, não se devem apenas ao nosso talento como cozinheiros, eles também resultam de ecossistemas inteiros que por muito tempo foram desconhecidos. Antes do século XVII e da invenção do microscópio, mesmo que o ser humano já praticasse a fermentação há milênios, era impossível para nós entender a causa disso, pois toda uma parte do mundo vivo, o mundo microscópico, era inacessível para nós. Após a invenção dos primeiros microscópios, ainda foram necessários 2 séculos e a chegada de Louis Pasteur para evidenciar o papel desses organismos na fermentação. E finalmente entender como funcionavam aqueles que cozinhavam para nós esse tempo todo. Antes de Pasteur, algumas explicações foram tentadas. Alguns, como Aristóteles, acreditavam que a fermentação resultava de fenômenos de geração espontânea, nos quais mofos, fungos e até larvas supostamente se formavam como que por mágica, a partir de matérias inanimadas. Outros, como o alquimista do século XVI Paracelso, supunham a existência de um fermento, uma espécie de força vital quase espiritual, que seria responsável pela fermentação e pelo aparecimento de podridão nos alimentos. Os primeiros químicos que se debruçaram sobre o mistério desses surgimentos, no século XVI, viam nisso o resultado de reações comparáveis às da combustão. Mas ninguém, seja na Europa ou em outro lugar, parece ter levantado a hipótese da existência de seres vivos invisíveis se desenvolvendo e transformando o alimento por dentro. Não é fácil imaginar que, no branco cremoso de um iogurte, existam verdadeiras rodovias de micro-organismos talentosos, circulando e trabalhando aos bilhões. Ao nos revelar toda uma parte da grande árvore da vida, que era desconhecida para nós, os cientistas que deram origem à microbiologia moderna ampliaram consideravelmente nossa visão de mundo e transformaram nossa relação com a comida. Em 1865, Louis Pasteur registrou a patente de um processo que ainda leva seu nome e que tornaria possível o surgimento da indústria agroalimentar moderna, a pasteurização. O princípio é relativamente simples: erradicar os micro-organismos presentes naturalmente nos alimentos básicos, aquecendo-os e resfriando-os rapidamente e adicionar, se desejado, apenas as leveduras ou bactérias desejadas. E eis que, depois de ter sido durante milênios algo do domínio do milagre realizado às cegas, a seleção das espécies microbianas foi se transformando, ao longo dos 2 últimos séculos, em um campo tecnocientífico de ponta. Atualmente, inúmeros processos de fermentação são dominados à perfeição, com espécies microbianas estudadas em todos os detalhes, modificadas, padronizadas e patenteadas por laboratórios de pesquisa do mundo inteiro. Seja para fazer pão, queijo, vinho, tofu,
missô ou molho de soja. Esse trabalho é, claro, indispensável para a segurança alimentar, mas uma seleção excessiva pode ter consequências indesejáveis. O exemplo mais marcante talvez seja o da crosta branca do camembert, cujo nome é Penicillium camemberti. Em Penicillium, você reconhece, é claro, penicilina, e isso faz sentido, pois é a essa família de fungos, em guerra há milhões de anos com as bactérias, que devemos o desenvolvimento do primeiro antibiótico. Ao infestar toda a parte externa do queijo, o mofo inofensivo e saboroso, que é o Penicillium camemberti, impede que outros mofos ou bactérias se instalem ali. Hoje em dia, a casca de todos os camemberts é branca, mas até os anos 50 usavam-se diferentes fungos que podiam dar manchas alaranjadas, cinzas ou verdes. E então, todo mundo passou a usar a mesma variante albina, a mesma linhagem. Portanto, não é apenas a mesma espécie, mas o mesmo indivíduo que vem sendo inoculado há dezenas de anos em todos os camemberts e todos os bries. E o problema é que essa clonagem ou multiplicação vegetativa não permite que nosso simpático fungo misture seus genes. Em outras palavras, ao entrar no ramo dos queijos, o Penicillium teve que dar adeus ao sexo normalmente praticado em estado selvagem. Da mesma forma que uma orquídea vai ter dificuldade para florescer no seu apartamento, o Penicillium camemberti não tem as condições necessárias para produzir esporos sexuais no ambiente do queijo. Mutação após mutação, sem mistura genética, a linhagem vai perdendo força. Nosso convidado aqui presente está, portanto, a um passo do burnout. E alguns pesquisadores estão trabalhando em protocolos para permitir que ele volte a ter uma vida sexual satisfatória, ou até mesmo para encontrar um substituto para ele. Talvez ainda mais incrível, o que nos une a esses micro-organismos vai muito além das cozinhas e chega até a nossa intimidade mais profunda. Porque se a fermentação nos permite pré-digerir os alimentos, quando eles chegam aos nossos estômagos, no final das contas, são outros micro-organismos que também se encarregam de digeri-los. Inoculados no seu trato digestivo, o que chamamos de probióticos não se tornarão habitantes do seu corpo, mas uma parte do seu corpo, e até mesmo da sua psique. Ao se juntarem ao seu microbiota, a imensa coorte de bactérias do seu trato digestivo. Uma boa digestão é um pilar da nossa boa saúde física, e isso é conhecido desde sempre. Na Idade Média, era comum perguntar a alguém sobre sua saúde, perguntando como estavam suas evacuações. Os problemas digestivos eram tão frequentes que dominavam o dia a dia. Os atuais problemas de intolerância alimentar, ou síndromes cada vez mais comuns, como a do intestino irritável, colocaram novamente a nossa digestão no centro das nossas preocupações com a saúde. Mas o que também foi descoberto recentemente é que o seu sistema digestivo tem um impacto importante sobre a sua saúde mental. Você provavelmente já sabe disso. Você tem tantos neurônios no seu ventre quanto esse macaco tem na caixa craniana dele. Ou seja, cerca de 500 milhões de neurônios ao longo do trato digestivo. Esse segundo cérebro, chamado sistema nervoso entérico, não atua sozinho. Ele colabora de perto com os milhares de micro-organismos que habitam nossas entranhas para formar um único órgão funcional, que é moldado pelo seu DNA, mas também pelo DNA de milhões de outras bactérias. Podendo pesar até 2 kW em adultos, esse ecossistema simbiótico não se limita apenas à digestão. Ele também influencia nosso sistema imunológico, reduz inflamações e até produz moléculas neuroativas essenciais, como a serotonina. Por outro lado, nossa atividade psíquica também pode impactar nossa microbiota. Todo mundo já passou por isso. Emoções fortes geralmente são sentidas no estômago. Pense que nossos maiores medos e desilusões amorosas são percebidos por um vasto ecossistema microscópico. Isso pode ser desconcertante. Mas se levarmos esse raciocínio até o fim, o ser vivo com quem você tem o vínculo mais íntimo talvez não seja seu melhor amigo, seu companheiro, humano, cachorro ou gato. Talvez seja uma bactéria. Por outro lado, nossa microbiota também pode ter um impacto sobre nossa psique.
Hoje em dia, seu envolvimento é reconhecido em distúrbios como ansiedade, depressão ou esquizofrenia. Às vezes, é uma população bacteriana em excesso que parece desempenhar um papel no problema. Em outros casos, é a escassez ou a presença de certas bactérias que é apontada como causa. Por exemplo, foi demonstrado tanto em camundongos quanto em humanos que transferir a microbiota de um paciente com depressão para um paciente saudável pode desencadear a depressão. Hoje, para entender melhor os mecanismos por trás desses diferentes transtornos mentais, os pesquisadores estão especialmente interessados nas ligações entre as bactérias do nosso intestino e o nervo vago, que conecta diretamente o intestino a uma área do cérebro relacionada às emoções. Talvez sejamos nós que sentimos as emoções delas. Na verdade, as conexões entre o sistema nervoso central e nosso trato digestivo são tão fortes que sinais precoces de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer ou Parkinson, podem ser detectados através de problemas gástricos. O sistema digestivo pode não ser o mais glamuroso da anatomia, mas é um dos mais fascinantes. Pense que esse mundo interior que abrigamos e com o qual compartilhamos um destino comum está, na verdade, fora do nosso corpo, assim como as bactérias responsáveis pela fermentação que vivem ali. Você me ouviu direito? Seu intestino está fora do seu corpo. Vou explicar. Todos nós começamos nossa vida como algumas células quase invisíveis a olho nu. Após a fecundação, a primeira célula se divide rapidamente e essa pequena esfera em crescimento passa a ter a forma de uma rosquinha, antes que uma primeira abertura se forme no que mais tarde se tornará nosso ânus. Depois, essa abertura primitiva se alonga e assume a forma de um tubo que atravessa o organismo e se conecta à nossa futura boca. Durante todo o desenvolvimento embrionário, esse tubo vai se alongando até se tornar o nosso sistema digestivo, que no adulto mede cerca de 6 metros. Enfim, a biologia, no começo, é um pouco como origami, é o exterior do nosso corpo que se dobrou para dentro. E a superfície do sistema digestivo é um habitat absolutamente gigantesco quando se tem o tamanho de uma bactéria. Ainda mais porque nosso intestino, residência principal do nosso microbiota, não é liso. Suas paredes são cobertas por estruturas fractais com milhões de dobras peludas, criando uma grande superfície de absorção em contato com os nutrientes dos alimentos. No total, se você desenrolasse e alisasse todo esse revestimento, o que eu não recomendo que faça, ele ocuparia uma superfície equivalente à de uma quadra de tênis. Na sua próxima reunião com amigos, pense que você está presenciando um encontro de algumas quadras de tênis de bactérias que se reuniram em torno de criações feitas por outros micróbios para se deliciarem e se embriagarem. Há 4 bilhões de anos, os micro-organismos dominam o planeta. É natural que sejam convidados para a festa. Antes de nos despedirmos, vou zerar tudo e compartilhar uma técnica básica para você praticar sozinho a arte ancestral da lactofermentação. Para começar, simplesmente escolha os vegetais que te inspiram. Eu usei cenouras, cebolas, pimentões, com alguns dentes de alho e gengibre. Vale ressaltar que não é necessário leite para essa receita, pois o termo lacto aqui se refere ao ácido lático liberado pelas bactérias, que vão cozinhar para você. Em seguida, pegue um pote como este, limpo, mas não esterilizado, com uma borrachinha que vai impedir o ar de entrar, mas permitir que o gás liberado durante a fermentação escape sem estourar o pote. E agora, prestem atenção, essa é a parte mais difícil da receita. Vamos precisar preparar uma salmoura, ou seja, água com sal. Pegue 2 colheres de sopa de sal, coloque em 1 litro de água e pronto. Agora, enxague os legumes sem esterilizá-los. Não devemos eliminar todos os micro-organismos presentes na superfície. Em seguida, compacte esses legumes. Nada deve ficar acima da salmoura. Lembre-se de deixar alguns centímetros de ar acima da mistura e depois feche. Pronto, agora é só esperar. Deixe o pote uma semana em temperatura ambiente e depois 2 na geladeira. Você pode organizar um happy hour e convidar seus amigos que você conhece para virem experimentar uma receita preparada por bactérias.
Por fim, quando sua criação chegar aos pratos dos seus convidados, evite chamá-la de legumes lactofermentados. Prefira o termo picles. Para nós, seres humanos, o nome do prato também influencia a palatabilidade. Da próxima vez que você encontrar um alimento esquecido na sua geladeira, espero que veja isso como uma proposta feita pela podridão, uma tentativa dos micróbios de explorar novas possibilidades. Claro, nada obriga você a aceitar.